Será que aquela televisão ali não molha? Não sei. Quando chove assim, ó. Senhor Deus, querido Mestre Jesus, reunidos em Seu nome, aqui estamos mais uma vez, Seus filhos, que vos agradecem a graça da vida que nos concedestes. Por isso, Pai, abençoa abundantemente nossos caminhos segundo Tua vontade. E, Senhor, nesta noite viemos vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Terra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade, e que sejamos sempre alegres, gentis, generosos, amigos, que todos quantos se aproximarem de nós sintam a Tua presença. Obrigado, Senhor, por Sua graça, que assim seja, agora e sempre. Muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Bem-vindos, bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro. E hoje, esse encontro especial, vamos dizer, por ser exatamente o Dia das Mães, Dia das Mamães, dia em que os filhos se reúnem, com as mamães, com as avós também, claro. E é uma alegria muito grande poder, então, compartilhar todos desse momento. É um momento abençoado, celebrando a vida, acima de tudo, porque celebrar a mãe é celebrar a vida de todos nós, por nossos pais, nossas mães e também, claro, celebrando pelos filhos que a vida assim nos trouxe. Então, nosso cumprimento mais uma vez, como fizemos ontem, a todas as mamães, que Deus abençoe e fortaleça sempre, sempre, nesse abençoado fim que é a maternidade, quer ter o seu filho, quer então trazer mais um espírito ao mundo, como nós assim bem falamos, para cuidar da sua evolução, do seu progresso, do seu bem-estar. Por isso, mais uma vez, parabéns, mamãe, parabéns a todas vocês, E vamos aqui hoje, então,
nesse dia especial, ver dentro do Evangelho todas aquelas os postulados de Sócrates e Platão, hoje no item 10 e o item 11. E Joana de Ângeles vai falar para nós também, hoje, um novo item, que é aqui, então, o item. Vamos lá, eu peguei errado aqui, vocês me perdoem. Vamos lá. Aqui, sim, meditação e visualização. Parte 1. Meditação e visualização. E ela começa assim, olha. A mente é um corcel rebelde que necessita ser domada pelo exercício de direcionamento a valores que elevem e dignifiquem o ser. Corcel rebelde, então compara aquele cavalo jovem rebelde, né? E nossa mente assim não é. Porque quantos pensamentos passam por nossa mente todo dia? Segundo os entendidos, cerca de mais de 70 mil pensamentos por dia. Então imaginem a quantidade de pensamentos e a qualidade também de pensamentos que podem passar pela nossa mente. E ela vai falar um pouquinho sobre isso para nós então. E aniversariantes de hoje, Wellington Marlon Almeida, de Águas Lindas de Goiás, não é? José Manuel, que é de Torres Novas, em Portugal, olha. E Manuel Jimenez Neto, aqui de Americana. Manuel, que é um conhecido amigo nosso de décadas, desde que começamos nosso trabalho nos anos 80, bem no começo dos anos 80, que já nos conhecemos, então, com muita alegria, não é? Conhecemos também a ele, Luísa, e vimos, sim, aí também, né, o nascimento, acompanhando as suas crianças desde pequenos e com uma alegria muito grande. Somos todos amigos e hoje casados, os filhos dele, vovô, né, e com netos lá nos Estados Unidos também. Então queremos mandar para o nosso querido Manuel o nosso abraço meu e da Célia aqui. Que Deus abençoe com muita saúde, semeando sempre boas sementes, né, para que os frutos da existência sejam bons quando colhidos, as nossas atitudes, tudo aquilo que fazemos. E também desejar o mesmo a todos esses amigos que aqui fazem aniversário, aqui que eu citei, mas também aqueles outros nossos particulares que vocês têm, nós temos familiares, amigos, enfim. Deus abençoe a todos, com saúde, principalmente em época tão difícil, meio complicada essa que nós estamos por aqui. Abraço a todos vocês, então, amigos queridos, tá bom? E aqui também vamos dando o abraço para vocês que estão conosco. Olha aqui, já deixaram aquele boa noite simpático de sempre. Carlos Santana conosco, Cecília Tiliac também, Pedro Freitas, vamos lá, Cecília Braga, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Judélia Lima, Milton José Pinto, nosso querido Milton, também Bárbara Santana Neri conosco, todos vocês, o nosso querido boa noite. Também likes aqui da Toninha Pericinoso Psicanalista, do Milton José Pinto, Judélia Lima, Ivana Santa Rosa, Espírito Santo, Mauro Amaral, Bárbara Santana Nery, Evandro Cândido Jacinto, Pedro Freitas, Cecília Braga, Carlos Santana, Rubens Sadeu Arena, Rubinho, grande abraço, Raul Magalhães, Josilda Rampazzo também aqui conosco, e a gente vai agradecendo, claro, com muita alegria aqui a presença de todos vocês. Também do Paulo Irã Pereira Dourado, Mauro Amaral também conosco, ele que manda aqui o seu boa noite, amados irmãos. Boa noite, você, Mauro, a vocês todos, amados irmãos, e como diz o Paulo, estão aqui nesse momento conosco. E vamos aproveitar esse momento de união, vamos ver o que o Evangelho nos traz. O Evangelho hoje falando daquelas colocações de Sócrates, não é? Platão nos trouxe porque Sócrates também não escreveu nada. Aliás, quem escreveu mesmo foi Platão. Vamos ver o item 10 e item 11 falando dessas colocações importantes e que são, claro, fazem parte também da doutrina de hoje. Item 10. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que com ele se tomou, ou dos acidentes que experimentou. Ocorre o mesmo com a alma. Quando ela está despojada do corpo, carrega os traços evidentes do seu caráter, de suas afeições
e das marcas que cada ato da sua vida lhe deixou. Assim, a maior infelicidade que possa atingir o homem é a de ir para o outro mundo com uma alma carregada de crimes. Tu vês, Calícicles, que nem tu, nem Polos, nem Górgias, não saberíeis provar que se deve levar uma outra vida que nos será útil quando estivermos lá embaixo. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que vale mais receber que cometer uma injustiça, e que, antes de todas as coisas, deve-se aplicar não em parecer homem de bem, mas a sê-lo. Este é um diálogo de Sócrates com seus discípulos na sua prisão, quando ele estava então preso. Tanto que ele cita aqui nomes, como a de Calícles, Polos, Górgias, que eram então discípulos dele. Isso ele falou quando estava na prisão. E aqui a doutrina nos fala sobre o que ele disse. Aqui encontra-se esse outro ponto capital, confirmado hoje pela experiência de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha sobre a terra. Essa máxima, vale mais receber do que cometer uma injustiça, não é toda cristã. É o mesmo pensamento que Jesus exprime por esta figura. Se alguém vos bate sobre uma face, estendei-lhe a outra. Então vocês vejam que essa ideia da alma, de suas responsabilidades, implicações, e de levar para o outro mundo, para a vida espiritual, aquilo que acontece nessa existência física, já Sócrates, 2.500 anos antes de Cristo, 2.500 anos atrás, já falava isso. O item 11 diz o seguinte: das duas coisas uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou ela é a passagem de uma alma para um outro lugar. Se tudo deve se exterminar, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte não é senão uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos devem se reunir, que felicidade nele reencontrar aqueles a quem se conheceu. Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada, e aí distinguir como aqui aqueles que são sábios daqueles que creem sê-lo e não o são. Mas é hora de nos deixarmos. Eu para morrer, vós para viver, disse Sócrates a seus juízes, quando depois foi condenado então à morte. E a doutrina nos diz: segundo Sócrates, os homens que viveram sobre a terra reencontram-se depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra continuando as relações que tiveram, de tal sorte que a morte não é nenhuma interrupção, nenhuma sensação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Tivessem Sócrates e Platão conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde, e que os espíritos dão atualmente, não haveriam de falar de outra forma. Nisso não há nada que deve surpreender, se se considera que as grandes verdades são eternas e que os espíritos avançados as deveram conhecer antes de virem sobre a terra, para onde as trouxeram, que Sócrates, Platão e os grandes filósofos do seu tempo puderam estar mais tarde entre aqueles que secundaram o Cristo na sua divina missão, e que foram escolhidos precisamente porque tinham, mais que os outros, a compreensão dos seus sublimes ensinamentos, que eles podem, enfim, hoje, fazer parte da pleiade de espíritos encarregados de virem ensinar aos homens as mesmas verdades. Evangelho de hoje, falando sobre nós, sobre Sócrates,
2.500 anos atrás do tempo atual. E nós vemos aqui que ele fala, né, sobre a questão daquilo que levamos para outra encarnação, e com muita propriedade mesmo dentro daquilo tudo que a própria doutrina nos ensina, da nossa continuidade, a continuidade da vida, que tudo continua depois, que levamos para o outro lado, como se diz, todas as nossas boas atitudes, como também todas as nossas imperfeições, e que essas imperfeições precisam ser trabalhadas por nós, com bastante carinho, para que nós vamos deixando aos poucos para trás, porque nada da nossa essência espiritual se perde nessa encarnação. Muito ao contrário, ela é enriquecida por tudo aquilo que fazemos de bom, por tudo aquilo que trabalhamos por dominar em nossos instintos, que ainda estão muito fortes em cada um de nós, pelas boas palavras que colocamos, pelos bons atos que fazemos, mas também que leva a nossas imperfeições, por tudo de mal que ainda fazemos, por tudo aquilo que pensamos que não são coisas boas, e por prejuízos que eventualmente possamos ter causado a terceiros. Exatamente por isso que nosso mestre falou, né? Deixa a tua oferta aí ao pé do altar e vai antes se reconciliar com teu irmão. E quem era o irmão dele? Todos aqueles que estavam ali ao seu redor na sua vida. Como Cristo disse ele mesmo, quem são meus irmãos? Né? E como nós podemos hoje dizer, quem são nossos irmãos? São todos aqueles que estão ao nosso redor, todos aqueles com que nós compartilhamos os bons momentos da vida, como hoje compartilhamos esse bom momento de estar homenageando as mães, estar com elas, se não fisicamente, mas essa homenagem espiritual que podemos e devemos e realmente fazemos. Bons momentos, sim. Estamos com aqueles que são nossos irmãos. Mas mesmo quando saímos de nossos lares, vamos ao trabalho ou qualquer outra atividade que fazemos, estamos com os nossos irmãos também, filhos do mesmo Pai, do Criador, Criador de tudo que existe, dono de tudo aquilo que nós estamos agora vendo, porque bem sabemos, aquilo que estamos aqui usando hoje são apenas objetos dos quais usufruímos para que possamos trabalhar por nós mesmos. E trabalhando por nós mesmos, trabalhar por aqueles que estão conosco também. Atitudes sadias, atitudes amorosas, atitudes do bem viver, para que o bem-estar possa se instalar em nós. É a nossa vida. É a maneira como vivemos, é a maneira como nos fazemos entender, é a maneira como auxiliamos aqueles que necessitam, né? E é a maneira como qual vamos sempre processar o perdão que concedemos, mas também aquele perdão que pedimos e que é tão importante para todos nós, e que seja absolutamente sincero, porque assim nos eleva, assim nos fortalece, assim nos torna mais tranquilos. É a doutrina falando para nós sobre as maravilhas de podermos estar aqui nesse mundo, nesse momento, mas sobre as maravilhas do mundo espiritual, onde levamos todos esses bons momentos para lá, as afinidades que criamos, as amizades que levamos, que fruímos, muitas amizades que já trazemos ao plano espiritual, que estão ao nosso redor, a nossa família. Trabalhemos por nossa melhora, trabalhemos pela melhora desses que estão conosco, irmãos que somos, pelo mesmo Pai que assim temos. E que Deus nos abençoe e fortaleça a todos. E vamos aqui fortalecendo, né? Também temos aqui o boa noite da Olga Fagundes, o boa noite da Márcia Miranda. Parabéns para todas as mamães, paz, amor e saúde. Com certeza, né? Que assim seja, claro. Também aqui o like, né, da Bárbara Santana Nery, Mauro Amaral, também da Daniela Sequini, João Avelino, Francisco Hélio Sena Rolim, Márcia Miranda, Paulo Irã Pereira Dourado, Evandro Cândido Jacinto, Pedro Freitas e todos esses que nós já falamos também, que são nada além de vocês, de todos nós que estamos aqui reunidos neste momento. E nesse momento vamos então ver o que Joana de Ângelo nos traz hoje, iniciando, né, o item número 2 do capítulo final deste livro, Vida, Desafios e Soluções, falando sobre meditação e visualização. Vamos ver o que ela fala. A mente é um corcel rebelde que necessita ser domada pelo exercício de direcionamento a valores que elevem e dignifiquem o ser. A polivalência de preocupações, de apelos,
de necessidades, deixa-a sempre agitada ou esgotada, incapaz de novas contribuições quando são solicitadas colaborações inabituais, gerando dificuldades de concentração e de captação de ideias diferentes. É o que ela fala para nós. A nossa mente está sempre ocupada, está sempre se acumulando de situações novas, novidades, de situações difíceis, complicadas. E essa agitação toda que nossa mente tem durante esse tempo que nós estamos em vigília, estamos acordados, muitas vezes dificultam quando de repente aparece alguma coisa nova, tal a dispersão de coisas que nós temos dentro dela. Nossa mente é assim, extremamente ativa e criadora, por isso precisamos tomar cuidado. Criada a atmosfera de relaxamento sem dificuldade, com a respiração pausada, em tempos específicos de inspirar com a boca cerrada, reter, mantendo-a ainda fechada e expirar, abrindo-se suavemente os lábios, modifica-se esse tipo de estrutura convencional a que se está acostumado, dando-se lugar ao novo método saudável de absorção e eliminação do ser, iniciando esse processo de meditação, de procurar controlar os pensamentos, liberar um pouco a mente, tranquilizar a mente, para que possamos acolher melhor novos pensamentos para novas situações. E ela dá aqui essa receitinha, criar a atmosfera de relaxamento sem dificuldade, inspirar com a boca fechada, segurar e soltar, abrindo suavemente os lábios, como ela bem aqui diz. Então, esse movimento, várias vezes, repetidamente, como nos tranquiliza. Por quê? Porque nós estamos focados em segurar a respiração. O nosso pensamento, a nossa mente, como temos essa necessidade para o exercício de segurar a respiração, vai estar focado nesse momento físico nosso de segurar a respiração, depois suavemente soltar. E fazer 1, 2 vezes, 10 vezes, se assim desejar, para que o nosso organismo, nossa mente, comece a se focar em outras coisas do que esse disparate de coisas que normalmente pensamos. Vamos ver, continuando. Perceber-se-á, aos primeiros dias do exercício, uma renovação orgânica, muscular e melhor disposição para as atividades como efeito da boa respiração, passando-se então para a visualização, que é um método de enriquecer o pensamento e a memória, despojando a última das fixações pessimistas e inquietadoras que se tornaram habituais. Basta que se pense em uma região agradável, praia tranquila, bosque perfumado, jardim colorido, regato cantante, imenso lago espelhado, montanha altaneira, recanto bonito, qualquer lugar que ofereça uma paisagem, uma visão encantadora e confortante para poder transferir-se mentalmente para a mesma. Então, nesses momentos em que estamos nesse processo de relaxamento, como ela mesma indicou, simples, tranquilo, que possamos repetir esse movimento de respiração várias vezes e nesse momento em que estamos fazendo esse exercício, trazer para a mente coisas boas, paisagens, situações agradáveis. Isso vai então facilitando esse nosso momento de meditação, momento de relaxamento. Enquanto vamos relaxando, trazendo para a nossa mente a visualização desses lugares, imagens que já vimos, lugares que fomos, lugares que almejamos ir, né? Então é esse exercício de inspirar, segurar, expirar suavemente pela boca, tranquilamente, e repetir, e repetir, e repetir, a mente focada nesse momento, não é? E procurar trazendo imagens, coisas boas, tranquilizadoras, que renovam o nosso próprio organismo e nossa mente, tranquilizando. Colocar uma musiquinha
relaxante, tranquila também. Auxilia muito, baixinho, que não perturbe. Claro, um rock aí é complicado, mas aquela musiquinha, tantas tem na internet que a gente pode utilizar. E Joana continua. Conservando o relaxamento e a respiração, a mente que elabora o lugar ou a memória que traz de volta um referencial sedutor, como um cromo festivo, deve fixar o pensamento em primeiras agradáveis harmonias, enquanto se deixa penetrar pelas forças da natureza, facultando a sintonia com a energia divina que se encontra em toda a parte, abrindo espaço para as influências dos espíritos superiores. Voltamos. Então vamos voltar a este parágrafo, né? Conservando o relaxamento e a respiração, a mente que elabora o lugar ou a memória que traz de volta um referencial sedutor, como algo festivo, deve fixar o pensamento e aí viver as agradáveis harmonias enquanto se deixa penetrar pelas forças da natureza, facultando a sintonia com a energia divina que se encontra em toda a parte, abrindo espaço para as influências dos espíritos superiores, que se utilizam desses momentos a fim de auxiliarem os seus pupilos, particularmente aqueles que estão interessados no próprio crescimento moral. Então, é extraordinariamente bom esses momentos de relaxamento, de meditação e visualização, que podemos fazer naquele momento que estamos tranquilos. Vamos num lugar tranquilo que não seja tão barulhento e vamos dizer, tentar, por que não? Poucos minutos, né? Esse movimento respiratório, umas 10 vezes que seja, e procurar trazer as coisas mais tranquilas. Facilita imensamente esse contato, né, com as forças da natureza e, claro, com aqueles bons espíritos que querem vir nos auxiliar. E Joana continua. Quando estiver estabelecido esse novo hábito, deve-se visualizar um acontecimento agradável, que se encontra guardado no inconsciente, retirando-o dali pela memória ativa e voltando a experimentá-lo de tal forma que se torna vívido e saudável, proporcionando o mesmo bem-estar daquela oportunidade hora passada. Esse expediente auxiliará a emoção a reviver cenas felizes, que estão sepultadas sob os desencantos e problemas acumulados que ora constituem carga emocional muito desagradável e inquietadora. É um momento que devemos estar conosco, com os nossos bons momentos, boas memórias, bons sentimentos, com aquilo de melhor que cada um de nós tem e aspira. Lugares de agradabilíssimas lembranças, lugares lindos que vimos e que desejamos lá estar. Então, mentalmente, vamos para esses lugares, usufruir daquele momento, daquele lugar, daquela harmonia. Isso vai nos tranquilizar, vai fazer com que esses momentos de relaxamento e visualização sejam muito importantes para todos nós. Não custa tentar, um pouquinho que seja, não é? Naquele momento, vamos dizer, com um pensamento todo atribulado, mas você tem um tempo que você está parado, está fazendo algo. Vá para um canto, sente-se tranquilamente. Se for o caso, coloque aquela musiquinha baixinha, tranquila, boa. E faça como Joana disse. Me esqueceu? Está aí. Está no vídeo, está em cima, está colocado lá todo esse processo. E o porquê de assim fazer, ele vai ser muito bom para todos nós. Muito bom, com toda certeza. Porque vamos encontrar conosco, com a nossa essência, com aquilo que nós queremos de melhor para nós. E sim, é extremamente reconfortante e recuperador de nossas próprias energias. Porque, principalmente, nos coloca em contato com as forças da natureza, quando eliminamos e deixamos que elas nos penetrem e com, claro, essa conexão com o divino, com o alto, com o nosso Pai e com tudo que há de melhor que Ele preparou, sempre prepara para todos nós. Joana de Ângeles hoje, para todos nós, um exercíciozinho, simples, tranquilo, mas extremamente recompensador. Pratiquem, façam, depois me falem se não é bom ou não.
Então, amigos queridos, aniversariantes, Wellington, Marlon Pereira, José Manuel, nosso querido Manuel Jimenez Neto, para todos vocês, aquele abraço coração a coração, né? Que Deus abençoe imensamente, saúde, muita paz, amor, que no caminhar da vida sejam plantadas, então, sementes de altíssima qualidade, para que os frutos colhidos sejam também extraordinariamente bons. Dever e caminho de cada um de vocês, que Deus os abençoe. Então, amigos queridos, partindo para o encerramento deste dia especial, e nesse dia especial é uma coincidência de tudo aquilo que vem vindo pelos tempos em que nós aqui estamos juntos. Essa colocação no Dia das Mamães é uma receitazinha para você também, aí mamãe, que às vezes fica tão atribulada, com tanta coisa para a cabeça, né? E é tão comum nos tempos atuais. Pega esses minutos para você, faça esse exercíciozinho, você vai ver como é bom, tranquilizador. Depois me fala, viu? Me fala, deixa um recadinho se foi bom ou não. Se não gostou também, pode falar, não tem problema algum. Assim, amigos queridos, olha aqui, não é? Vamos dando também aqui um abraço, pessoal da Comunitária Vida Nova, aqui para Márcia Miranda, para todos vocês que aqui estão conosco, que já deixaram também seu like, né? E como Mauro Amaral, Daniela Secchini também, a Comunitária Vida Nova, Carlos Eduardo Aragão, também o João Avelino, para todos vocês, aquele grande abraço. E vamos para o nosso momento de encerramento, mas antes da prece, claro, nossos irmãos que precisam dessa prece. A prece que reconforta, fortalece, para o prosseguimento da jornada nesse mundo e que possamos acolher os melhores frutos que nós mesmos plantamos, que sejam, claro, sementes boas. Vamos orar com muita alegria, carinho pelo Celso Bueno, Márcio de Oliveira Silva, Claudinei Ramos, Ana Luzia Santana, também Elane Peroni, Stefânia Juliana, Ítalo Miranda, Otávio Barros, Nício Silveira Amorim, José Ribeiro Pericílio, Maria das Graças Barbosa Pires, Maria José Massuti, Ana Maria Martins, Aparecida Tiriaca, Orlando Lameu, Simona Oliveira, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolúcio, Nilton Paulo Mauad, Osmar Vioto, Otávio Giacomini, Pedro Henrique dos Santos Ferreira, Rafael Lemos, Isolane Maria da Silva, Rogério Mantovani, Rovanini Nicolúcio, Rubens Jorge Barbosa, Sérgio Zamperlin, Solange Cocó, Tercília Aparecida Antonella, Viviane Leal, Eliana Saldanha, Zulei Cabrum, Lívia Robes e Camargo, Guilherme Robes e Camargo, Aline Priscila de Camargo, Amanta Graziela Cassiano, André Luiz e Camargo Gonçalves, Ana Ariel Bichuvio da Lazen, Carla Facioli, Cláudio Calef Filho, Delcio Nunes da Silva, Douglas Constâncio, Eliana Saldanha, Geralda Mantovani, Giovanni Bruno Jorge, Gustavo Martins Maluf, Jaime Facioli, Laerta Aparecida Oliveira, Leonice Pinheiro de Oliveira, Maria de Fátima Fagundes, Ana Luísa de Marco Oliveira, Leonardo de Marco Oliveira, também Sebastião Antunes da Silva e por nós, por todos nós, mentalização daquilo que nós necessitamos, daqueles amigos que vocês e nós todos temos, familiares também, nesse momento. E agora vamos ouvir a melodia, e nesse início da melodia, como sempre, né? Tranquilizar corpo e mente, vamos para a prece. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, querido Pai que estás conosco, querido Pai que nos criou, querido Pai, Pai do Universo, aqui seus filhos reunidos os agradecem, elevam até vós nossos agradecimentos, louvores, também nossos pedidos, agradecendo sim pela graça da vida,
que nos permite estarmos juntos com muita alegria nesse instante. Com muita alegria, celebrando aqui para nós o Dia das Mães. A bênção para todas as mamães, carinho do Pai, que abraçaram, sim, essa árdua tarefa de aqui trazer ao mundo mais um espírito. Espírito para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Por isso abençoa, fortalece todas elas. Fortaleça os pais, ali, colaborativos também, na tarefa de bem direcionar e alimentar tudo aquilo que os filhos assim desejam para a sua evolução moral e espiritual. Abençoa todos os aniversariantes do dia, Pai. Abençoa todos esses irmãos nossos que estiveram conosco em nossa jornada. Mas agora no plano espiritual, prosseguindo sua jornada, como todas as mamães de todos nós, que no plano espiritual agora estão. Abençoa, fortalece a caminhada. Abençoa também a volta de todos e tantos irmãos que hoje nos deixam, retornam ao plano espiritual. E quanta tristeza para seus familiares e amigos, mas que sabemos serem consolados por vossas bênçãos. E que essas bênçãos fortaleçam todos esses irmãos que aqui demos os nomes, que mentalizamos, porque sim, desejam continuar conosco na caminhada, assim como nossas famílias, Pai. Todos nós reunidos na mesma família por compromissos anteriores, por dívidas que precisamos resgatar, e que o amor seja a força que nos move para o resgate das dificuldades, e que possamos caminhar juntos pela evolução. Por isso, abençoa também esse planeta que tanto necessita. Abençoa, esclarece todos os dirigentes das nações, para que cuidem do povo como necessita, para que evitem as guerras, essa insanidade que leva a tantas mortes, tanta destruição, tanto prejuízo, tantas dores na alma, dores no corpo físico. Fortaleça a todos, querido Pai. Assim pedimos também por todos os nossos irmãos, aqueles que necessitam do trabalho, que estão à procura, encaminhai, fortalecei. Aqueles que têm o seu trabalho, Pai, abençoa. E abençoa a todos aqueles que nos dão o trabalho, que dignifica, que provém para o sustento de todos os seus filhos. Abençoando assim também nossas casas de oração, onde vamos nos louvar, onde vamos, sim, pedir a vós, levar nossos pedidos com muita alegria. Por isso, Pai, por tudo, essa prece chega até vós, levada por nossos corações, e assim dizemos: Pai nosso, que estás nas flores, nos cantos dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência, no gesto de perdão. Pai nosso, que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de amor, paz, justiça, fé, caridade e luz. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando o meu coração esteja ferido. Não me deixes cair na tentação dos erros, vícios e egoísmo. Livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, mágoa, desilusão. Mas ainda assim, Pai, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: gratidão, Pai, por mais esta lição. E assim seja. E que teu amor, Pai, tua paz, tua luz esteja sempre conosco, com todos os seus filhos, onde estiverem e como estiverem, levando a consolação, levando sim o perdão. E que esteja em nossos lares, protegendo a todos, instalando a paz e o amor. Que seja com aqueles que aos nossos lares vêm trazendo o seu amor. E que esteja sua paz com todos os nossos anjos guardiães, bons espíritos, e com seus filhos que ainda não encontraram o caminho da luz. Iluminar e fortalecer.
Por isso, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, querido Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós. Que assim seja, Pai, por sua graça, agora e sempre. Queridos amigos, que bom, reconfortante e que energização maravilhosa essa prece em conjunto que fazemos. E quanto de tudo que é irradiado em nosso ambiente, onde estamos, ao nosso redor, no lugar onde moramos, nossos vizinhos e todos aqueles que necessitam de bons pensamentos. E assim também aqui vamos agradecendo, o Gádio Medeiros, Irene Silva também, aqui a Terezinha Pericinoto, psicanalista, desejando boa semana a todos. É o que também nós desejamos. Uma semana iluminada, cheia de bênçãos, com muito trabalho. E que tudo dê certo nos propósitos de cada um, Pensados ao bem, claro, evidente. Então, queridos amigos, eu e Célia queremos desejar a vocês uma linda noite, uma semana fantástica para todos vocês. Mais uma vez, parabenizar todas as mamães, como eu sempre digo, as mamães que hoje são, as mamães que serão, as mamães que já foram, agora estão no plano espiritual. Que recebam sempre, sempre as bênçãos de nosso Pai, sua fortaleza nesta divina missão, que é ser mãe. Divina, difícil, claro, que é, então, ser mãe. Então amanhã, com a graça de Deus, estaremos de volta, com a permissão, com as bênçãos dele, que fiquem todas essas bênçãos também com vocês, que possamos estar juntos com muita, muita saúde, isso que é fundamental, muito importante para todos nós. Então, nesse dia de alegria, eu e Célia deixamos a nossa alegria para vocês, um beijo muito grande, um abraço, coração a coração, que se espalha por todos os lugares. E sim, queridos amigos, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, seja sempre conosco, agora e sempre. Linda noite para todos vocês, aquele abraço, fiquem todos muito bem e até amanhã. Saúde sempre para todos. Tchau.